O texto a seguir, já centenário, parece que foi redigido ontem, por estar cada dia mais atual nos momentos de extrema insegurança em que vivemos no Brasil de hoje. O sino da liberdade. Conta uma tradição cara ao povo americano que o sino da liberdade, cujos sons anunciaram em Filadélfia o nascimento dos Estados Unidos, inopinadamente se fendeu, estalando pelo passamento de Marshall. Era uma dessas casualidades eloquentes em que a alma ignota das coisas parece lembrar misteriosamente aos homens as grandes verdades esquecidas. O maior dos oradores não podia falar mais eloquentemente daquela morte do que o instrumento de alegria com que se saudara em alvoroço o berço da nação, partindo-se tristemente sobre o túmulo do maior dos seus juízes. É que a existência das repúblicas se mede pela existência da justiça. Abençoada raça a que, ao assentar da sua independência, pôde ter no patriarca da lei o magistrado extraordinário que durante 35 anos foi o comentário vivo e incorruptível da sua Constituição, inflexível na sua cadeira como na expressão impessoal da legalidade. A ele se deve o não ter sido ali o poder judiciário usurpado pelo legislativo ou desobedecido pelo governo. Era mister uma força que resistisse a essas tendências, dobrando a autoridade da interpretação constitucional, a rebeldia dos presidentes e as paixões políticas das maiorias parlamentares. Quando ele se sumiu, pois, dentre os vivos, podia-se crer que a República estivesse mortalmente ferida. E se a República lhe sobreviveu, é porque ele teve sucessores. Se a República medrou, é porque esse tribunal, tão pouco notado nos seus primeiros anos, antes de Marshall, que ainda se não conseguiu saber ao certo a casa onde funcionava na capital da Pensilvânia até 1801, a tal ponto desenvolveu a soberania da justiça, a reverência popular pelos seus ditames, o prestígio do seu poder sobre os partidos e os governos, que atualmente o fato mais notável do regime americano é a grandeza da autoridade judiciária. E, se há diferença essencial entre esse sistema político e o das outras democracias, ela consiste no papel dos seus tribunais. Foi isso que nos fascinou ao escrevermos a Constituição brasileira, porque a República Federativa é um absurdo dos povos que não tiverem a moralidade precisa para imitar, ainda que imperfeitamente, esse padrão. Sem uma justiça mais alta que as coroas dos reis e tão pura quanto as coroas dos santos, esta forma de governo é a expressão mais anárquica da tirania das facções desenfreadas. Se a política não recuar diante desta casa sagrada, em torno da qual marulha furiosa desde o seu começo, se os governos se não compenetrarem de que na vossa independência consiste a sua maior força, a grande força do princípio da autoridade civil, se os homens de Estado se não convencerem de que o que se passa aqui dentro é inviolável, como os mistérios do culto, se os partidos não cessarem de considerar inocentes e impenetráveis, sob a tênue véu dos artifícios políticos, as suas conspirações contra a consciência judiciária, ai de nós. Porque, em verdade, vos digo, não haverá quem nos salve. O sino da liberdade não terá de dobrar sobre o sepulcro dos juízes, mas sobre o ignominioso trespasse da República, contra a qual, nas mãos da nação revoltada pela falta de justiça, se levantarão as pedras das ruas. Rui Barbosa.